Para começar a nossa jornada, vamos parar um instante para pensar nesse número, 1140. É um número massivo, gigantesco, e ele representa a exata quantidade de versículos usados nas Escrituras apenas para descrever os detalhes e as medidas do tabernáculo de Moisés. E é aí que entra o choque estrutural da coisa. Porque parando para pensar, a criação de todo o universo, da luz até as galáxias e oceanos, ocupa apenas 48 versículos lá no livro de Gênesis. 48. Enquanto isso, uma tenda portátil no deserto exige mais de 1000 versículos. Essa disparidade, que parece quase cômica, é, na verdade, totalmente intencional. O texto quer mostrar pra gente que as estruturas arquitetônicas que a humanidade constrói sob a direção divina são os grandes focos centrais da história. Ok, então vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Ele vai servir como um mapa para a gente desconstruir esse projeto do macro ao micro. A gente vai passar primeiro pelo projeto cósmico, depois o universo de 3 níveis, a arquitetura de 4 cantos, as dinâmicas dos 3 ambientes humanos e, por fim, a montanha e o altar. Entrando direto na nossa primeira sessão, o projeto cósmico e os modelos do céu e da terra. A primeira coisa que precisamos estabelecer é que os modelos bíblicos de mundo são altamente intencionais. Não tem nada de acidente literário aqui. Eles são literalmente plantas baixas, projetadas para ensinar algo super profundo sobre o espaço e o nosso lugar dentro dele. Quando a gente pega estruturas como o tabernáculo e, mais tarde, o próprio templo, fica claro que eles não são só edifícios ou palcos para rituais, de jeito nenhum. Eles são modelos arquitetônicos muito elaborados que comunicam várias realidades ao mesmo tempo. Eles funcionam como imagens da casa de Deus, sim, mas simultaneamente representam o universo inteiro, a própria pessoa humana e até mesmo comunidade ou corpo político. É o microcosmo refletindo o macrocosmo de um jeito perfeitamente espelhado. E isso nos leva à segunda fase do nosso projeto, o universo de 3 níveis, numa visão mais macro. A gente escuta falar bastante sobre esse universo de 3 níveis, mas o que isso realmente significa em termos práticos de design? A estrutura básica se divide nesses 3 convéses principais que estamos vendo. Na base, a gente tem o mar, que representa o abismo, mas que também traz essa ideia de potencial inexplorado. No meio da estrutura fica a terra seca, que é basicamente o nosso domínio, o espaço habitável da humanidade. E lá no topo, o firmamento e o céu, representando a morada divina e o nosso chamado final. E atenção, esse mundo visual de 3 níveis não é uma tentativa rústica de ciência, é um símbolo extremamente poderoso para um mundo moral, delineando os domínios da existência, do julgamento e da salvação. Agora, o que é realmente fascinante nessa configuração é a relação física entre a água e a terra. De um ponto de vista observável, o mar cerca e, portanto, serve de fundação para as massas de terra. Simbolicamente, o mar quase sempre representa as nações caóticas, agitadas e indomadas. Já a terra seca representa o povo estabelecido, firme, ordenado sob uma aliança. É por isso que, nessas narrativas mais antigas, manter o mar dentro dos seus limites é uma metáfora constante para manter o caos bem longe da sociedade estruturada. Avançando para a nossa seção 3, a arquitetura de 4 cantos e o espaço horizontal. Já que a gente entendeu bem o eixo vertical, vamos mudar o foco e olhar para a geometria horizontal desse modelo de mundo. É exatamente aqui que entra aquela famosa ideia dos 4 cantos da Terra. Tem uma passagem clássica e belíssima no livro de Jó que diz o seguinte: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem assentou a sua pedra de esquina? Essas palavras poéticas ilustram de forma super explícita que o cosmos não simplesmente surgiu do nada. Ele foi edificado como um grande edifício planejado. E notem que o texto usa exatamente a terminologia da construção civil, de uma casa mesmo. É vital a gente contrastar esses 2 símbolos que acabam se sobrepondo. O mundo tem 4 cantos porque ele é imaginado simultaneamente como uma casa e como um altar. Como uma casa, ele é um recipiente protetor para a humanidade. E o julgamento cósmico costuma ser descrito como o colapso, a queda desses pilares. Por outro lado, como um altar, que tem 4 chifres nas pontas, o mundo é uma plataforma para o nosso crescimento e adoração. E nesse cenário do altar, o julgamento purificador vem através do fogo. É uma dualidade incrível. E não dá para ignorar que essa estrutura de 4 pontos tem a sua origem lá no Éden. Os textos relatam que um rio se dividiu em 4 rios principais, fluindo e alcançando terras distintas cheias de ouro e pedras preciosas.
Esses rios representam a expansão ativa daquele padrão paradisíaco do Éden para o globo inteiro. A missão original contida ali era que a humanidade seguisse o curso desses rios para os 4 cantos, pegando o cosmos, que era basicamente matéria-prima, e transformando tudo em um mundo completamente estruturado, belo e glorificado. Isso nos conecta perfeitamente à seção 4, 3 ambientes humanos e a geopolítica do Éden. Vamos trazer aqui, para o plano lateral da nossa existência humana, a verdadeira geopolítica desenhada no livro de Gênesis. O ponto crucial para entender nossa própria história é que a humanidade foi destinada, desde o primeiro momento, a se mover entre 3 ambientes muito distintos. Tinha o jardim, que era estritamente um santuário focado no encontro com o divino. Tinha o Éden mais amplo, que funcionava como a terra natal, o espaço para o lar, o descanso e a família. E, por fim, tinham as terras distantes, o mundo exterior projetado para o trabalho bruto, o comércio e a coleta de recursos. O grande objetivo da nossa existência era justamente transitar de forma fluida entre a adoração, o lar e o trabalho, levando um pedacinho do céu para cada um desses ambientes de forma contínua. E a gente pode rastrear direitinho como esse modelo de santuário evoluiu com o passar da história. O acesso começou lá no jardim, mas acabou sendo restrito depois da queda. Depois, com o tabernáculo, ele virou um modelo arquitetônico móvel, onde o acesso era bem limitado apenas para alguns sacerdotes específicos, e, eventualmente, esse modelo culmina na chamada Nova Aliança, com acesso que é descrito como direto e totalmente aberto à realidade celestial plena. Ou seja, a arquitetura física e o acesso a ela evoluem para refletir o nosso acesso moral e espiritual. Chegamos, então, à nossa 5ª e última seção, a montanha e o altar, o nosso ápice elevacional. Vamos ver como as coisas se constroem rumo ao topo desse projeto todo e olhar para a conexão vertical definitiva que é a montanha sagrada. A lógica geográfica aqui é irrefutável. A gente sabe que rios fluem sempre para baixo. E se os rios saíam do Éden para fertilizar o resto do mundo lá fora, o Éden precisava obrigatoriamente estar localizado num ponto muito alto. O que isso significa? Significa que o jardim é a primeira montanha sagrada. Ele funcionava como um ponto de encontro elevado, literalmente como uma escada conectando a terra ao céu. A montanha sempre atua como aquele ponto terreno que está mais perto dos céus. Nas culturas antigas e em todas as escrituras, ela é a grande representação da ascensão espiritual. E, em termos arquitetônicos, a gente vê esse padrão sendo replicado repetidamente na forma de pirâmides e altares em degraus. Esses locais sagrados nada mais são do que montanhas estilizadas construídas para servir de plataformas para que a humanidade pudesse estender a mão e tentar alcançar aquele modelo divino original. E olha que interessante, isso ilustra de forma brilhante o contraste final na nossa narrativa arquitetônica cósmica. De um lado, a gente tem a Torre de Babel, que simboliza aquela tentativa humana, mas totalmente corrompida, de construir escadas para o céu usando uma base terrestre profanada. É o homem tentando forçar a subida. Do outro lado, o quadro definitivo no livro do Apocalipse apresenta Nova Jerusalém. E como ela é desenhada? De forma notável como uma pirâmide pura, de dimensões perfeitas e cravejada de pedras preciosas. Só que ela não é erguida do chão, ela desce, já pronta, dos céus para estabelecer o seu lugar. A diferença de direção é tudo aqui. Passando rapidinho para revisar o nosso mapa, a gente viajou desde o projeto macro até chegar lá no topo da Montanha Sagrada. E agora é a hora em que todas essas peças arquitetônicas antigas vão se encaixar numa única imagem. A imagem final, que deve ficar super clara na nossa mente, é exatamente essa. O firmamento lá no alto, servindo de limite para o céu, e os mares lá embaixo, representando o abismo de potencial. Bem no centro absoluto de tudo isso, ergue-se uma montanha sagrada majestosa, de onde fluem 4 rios, levando vida para os 4 cantos de um mundo estruturado, como se fosse uma casa bem construída. E sabe quem está posicionado bem no ápice dessa estrutura monumental? A humanidade. Nós somos colocados ali como agente de transformação, com a tarefa formidável de olhar para o padrão celestial e trazê-lo de forma consistente e bela para a nossa Terra. O que acaba nos levando a um questionamento final, algo para realmente pensarmos. Ao realizarmos essa análise toda e compreendermos que o mundo antigo foi descrito como essa planta baixa, cheia de significado moral profundo, a gente não pode deixar de refletir sobre as nossas próprias construções. Se o design daquele mundo original refletia tanta ordem, tanta adoração e um propósito tão claro, a gente precisa se perguntar coletivamente: o que o design estético e estrutural das nossas sociedades modernas está dizendo sobre nós? O que ele diz sobre as nossas prioridades atuais e sobre o caminho que a gente tem traçado?
Fica aí essa provocação para carregarmos conosco na próxima vez em que olharmos para o mundo ao nosso redor.